vou falar um pouco ainda de integral do ponto de vista das aplicações, dos usos. Eu pretendo voltar a isso ainda, né? Mas tem integral tem a ver com três coisas tradicionais, né? Comprimento, área, volume. Quer dizer, em relação a volume, tem essa ideia de que você reduz do volume para a área, porque quando você integra é isso, né? Você pega uma região, no fundo seria isso, você bota aqui, calcular a área, você bota aqui esse negócio entre A e B, e aí para cada x você tem aqui um certo comprimento f de x, e aí a área, né, essa é igual a integral de A até B de f de x dx. Você multiplica esse, né, entre, aqui você tem x mais dx, digamos, aqui você tem o dx, sua espessura aqui, e a ideia é que se essa vamos dizer, se esse negócio varia continuamente, esse pedaço e esses são suficientemente parecidos, não vou entrar muito no detalhe, para você usar isso como se fosse um retângulozinho. Quer dizer, a justificativa é que você aproxima pelo menor retângulo, que tem a altura que é a menor dos valores de f, e o maior, e a f sendo contínua, esses caras são próximos. Da mesma forma, quando você tem um sólido, né, então, mesma coisa, você bota aqui no intervalo A até B, e para cada x, só que agora para cada x aqui você tem supostamente uma fatia, né, que tem aqui para enfatizar isso, eu vou chamar de S de x, e aí o volume é integral de A até B de S de x dx. Pode ser, eventualmente, que para calcular cada S de x aqui, você tem que botar uma integral, que vai depender de x. Então, vamos dizer, S de x, eventualmente, vai ser uma integral de, vamos dizer, em algum, entre um certo alfa de x e um beta de x, esses caras podem depender de x, né? De um f de y dy. Aí, para cada x, você calcula por uma integral a área e depois integra de novo. No comprimento, você pode fazer integral para gerar um ponto? Não, mas aí o comprimento é a única coisa que a gente sabe medir, né? Então, porque, inclusive porque você tem infinitos pontos aí. Mas a ideia, assim, é que a gente só sabe medir comprimento. Tem até... eu acho que eu vou fazer um exemplo meio... difícil, vamos dizer assim. Não, vou fazer primeiro o comprimento. Então, agora, tipicamente, a gente... o comprimento, a gente pode também pensar assim, né? Você tem uma curva e em cada instante t, você tem aqui o c de t. Aqui é o cursor do tempo, o tempo está andando para cada t, esse cara está se movendo aqui. Então, a ideia básica, assim, né, que, vamos dizer, se você pegar aqui o tempo t e o tempo t mais dt, você tem aqui o
C de t mais dt. E essa variação aqui é aproximada por um vetor, que é o vetor velocidade, que é dt vezes o c' de t. Quer dizer, talvez o v, vamos chamar assim, o v de t, velocidade. Quer dizer, se você, vamos dizer, se você está aqui e está com a velocidade v, então vamos dizer, está em p, velocidade v, a ideia é que num tempo dt você vai estar aproximadamente em p mais dt vezes v. Então, essa é a aproximação básica. Então, vamos dizer, quando você divide em pedacinhos, bota as velocidades, e no fim você vai ficar com uma coisa que seria, vamos dizer, se você pegar esse tamanho daqui, né? Esse tamanho daqui é a norma disso aqui, dt vezes v de t. Que é o que você vai integrar, quer dizer, você vai integrar de A até B, do tempo A ao tempo B, você vai integrar isso aqui, que é, vamos dizer, o dt sai. Então fica a integral de A até B de V de t dt. E esse V de t pode ser colocado em termos de funções de derivadas, porque, tipicamente, você olha para o seu C de t, na verdade, você bota um sistema de coordenadas. Pode ter 3 coordenadas, pode até ter N coordenadas, tem infinitas, pode ter, mas pensando assim, de maneira simples, né? Quer dizer, na verdade, esse C de t tem um X de t aqui, um Y de t, que são as duas funções que descrevem o seu movimento. Então, você tem, na verdade, o C de t igual a X de t, Y de t. Quando você faz o C de t mais delta t, ele é o X de t mais delta t, Y de t mais delta t. Se você faz a variação da posição, então você vai fazer esse menos esse. C de t mais delta t menos C de t. É uma diferença entre dois pontos. A gente pensa isso como um vetorzinho variação. Tá? E você divide isso por ΔT, para ter uma velocidade média. Né? E isso vai dar aqui, você vai ter esse menos esse, então você vai ter x de t mais ΔT menos x de t. Você joga esse ΔT aqui dentro, y de t mais ΔT sobre ΔT, e aí isso vai tender para o vetor velocidade. Então, na verdade, isso vai ser a derivada de x, a derivada de y. Então, isso daqui tende, quando ΔT tende a zero, para x' de t, y' de t. Então, esse vetor velocidade é isso daqui. E aí você bota aqui, vamos dizer, quando você tem vamos dizer, o vetor é isso, né? O vetor velocidade, ele tem essa coordenada aqui, que é o x' de t, e essa coordenada aqui. Esse é o nosso v de t. Está dando para acompanhar? Não, mas eu comecei, depois você chegou. Então, você tem isso aqui e a norma do v de t. Então, Pitágoras, né? Você tem aqui x', y'. Então, isso é raiz quadrada de x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado.
Então, você pode usar isso para calcular comprimento de curvas. O caso mais... Vamos dizer, no curso de cálculo 1, a gente costuma não falar disso, mas isso é relativamente simples. E a gente considera a curva, né? O caso simples é quando você está no gráfico da função, aí você quer medir o comprimento do gráfico da função. Então, na verdade, é como se você dissesse assim, ó, aqui você tem x de t é o x e o y de t é o f de x. É como se o t fosse... Vamos dizer, é como se você dissesse assim, ó, x de t igual a t, y de t é igual a f de x de t, que é igual a f de t. Você esquece a variável t, usa a sua variável x, pensa assim, do tempo A ao tempo B, e aí você tem aqui... É porque aí você não fala em velocidade, você pode pensar só assim, você diz, eu vou aproximar isso daqui pela derivada. Então, esse comprimento aqui pertinho, eu aproximo não pela hipotenusa desse triângulo, mas pelo correspondente aqui da derivada, que vai ser, vamos dizer, aqui você vai ter o dx, e aqui você vai ter o f' de x dx. Mas é a mesma coisa que você dizer, isso aqui é x, f de x, o meu t é x. Então, se eu derivar isso em relação a x, vai dar 1 f' de x. Então, aqui, quando você faz o Pitágoras aqui, né, te dá dx ao quadrado mais f' de x dx ao quadrado, raiz quadrada, que bota o dx em evidência, fica raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado, dx ao quadrado sai, vira dx, que é o que você obteria daqui com essa fórmula. Então, dá para você tirar a fórmula. É sempre, vamos dizer, não é muito simpático, porque você pega a derivada, eleva ao quadrado, bota dentro da raiz. É muita sorte se ainda cair numa função que você tem como calcular uma primitiva de maneira simples, mas é a definição. Mas ela é um caso particular disso daqui. Mas também nos serve para calcular pelo menos área no caso da superfície de revolução. Porque, imagina, legal, quer dizer, então o comprimento aqui, nesse caso aqui, vai ser integral de A até B, de raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx. E aí, pronto, deu F. Mas tem uma situação que tem mais, vamos dizer, mais interesse do que esse comprimento aqui, que é um caso particular aqui, que é o caso que você calcula a área de uma superfície de revolução. Quer dizer, você está um pouco fora do nosso script, porque a gente está preparado para calcular a área de figuras planas. Aqui você tem uma superfície assim. Vou fazer uma observação que calcular a área de superfície é mais complicado do que calcular volume de um sólido ou comprimento de um arco mesmo curvo.
Porque uma ideia, vamos dizer, eu te dou assim uma superfície. Uma ideia seria, vamos dizer, supondo que ela está parametrizada de alguma maneira, você pegar pontinhos aqui e sair aproximando por triângulos. Seria o análogo, quando você tem uma curva, você marca pontinhos na curva e sai aproximando por retas. Então, aqui você pega 3 pontos definem um triângulo, você vai pegando triângulos e vai somando e faz uma aproximação. Tem um exemplo muito interessante, simples, mas dá um pouco de trabalho a gente entender, mas que mostra que isso aqui pode dar errado. Quer dizer, esses triângulos podem tender a zero, vamos dizer assim, e a área não dá certo. Vou fazer uma situação bem razoável, que seria o seguinte: pega um cilindro. Está muito bom a perspectiva, mas pega um cilindro. Aí, o que você faz? Você pega pedaços assim, e para triangular, né, você pega aqui uma geratriz de cilindro, outra geratriz de cilindro, aí pega aqui claro, isso vai dar uma coisinha assim, né? Uma cabaninha, pega o pontinho aqui, e aí pega esses 4 triângulos. Então você vai ter, vamos dizer, exagerando um pouco, visto assim, ó, a cabaninha faz uma coisa assim, os 2 pontos de cá, esses 2 pontos estão aqui, os outros 2 de cá estão aqui, esse cara está aqui, então tem triângulos assim. Então, aparentemente está tudo bem. De maneira simples de triangular. É até um caso em que a gente sabe calcular a área do cilindro, né? Mas de qualquer maneira, aqui você vai ter um certo tamanho, aqui um outro tamanho. Vamos chamar aqui esse tamanho aqui de A, e o tamanho retinho aqui de B. Então tem um A aqui e um B aqui. Visto de cima, seria isso, né? Você tem aqui o A, aqui o B, aí você tem os triângulos aqui, só assim. E claro, tem uma alturinha, um Hzinho aqui. O problema é o seguinte: supõe que você deixa esse Hzinho parado. Está bem pequenininho. Não, vamos dizer, você pegou esse B bem pequeno. Quando o B é bem pequeno, significa que... Porque aqui você tem o cilindro, ele tem um circulão assim. Então, o B é esse pedaço que eu peguei assim. Então, pega o B pequeno e aí você vai ter o H aqui. Então, B pequeno, fixo. O H, bom, ele depende do A aqui. Temos o H. Não, na verdade, ele não depende do A, né? O H também, o H ele não depende do A, porque ele, na verdade, é esse pedacinho aqui. Tá? Então, o H, na verdade, né, se você pegar aqui, chamar esse cara de 2B, para ficar mais fácil a conta, né? Aqui você tem o R, aqui você tem o B,
Então, você tem esse cateto aqui, B para cá, B para cá. Então, aqui é um ângulo reto, então aqui você tem raiz de R2 menos B2, é esse tamanho aqui. E o H é o que sobra, quer dizer, aqui é o R e aqui é esse negócio. Então, ele é R menos raiz da fixo. Tá? Uhum. Muito bem. Esse triângulo aqui, ele é um triângulo que tem base 2B e tem uma altura aqui, que é isso, né? Quer dizer, quando você bota assim, ele tem aqui o H, tem aqui B, né? Mas tem o A, vou chamar isso aqui de 2A também, né? Tem A aqui. Então tem um triângulozinho aqui que é assim, né? Você tem o H aqui, o A aqui, e essa altura aqui, que é H, né? Tem o H aqui, o A aqui, e essa altura desse triângulo é a hipotenusa desse negócio. Então, o H é igual a raiz de A2 mais H2. Que é maior que o Hzinho. E o Hzinho só depende do B. Certo? Porque o H é hipotenusa, o Hzinho é um cateto. Então, calculei o Hzinho, ele só depende do B, o H é esse daqui. Então, esses dois triângulos aqui, né, todos dois têm área 2B vezes H sobre 2. Então, eles têm área BH. Que só depende do B. E ainda tem esse daqui, que tem a área que depende do A e do B. Então, repara o seguinte, que a gente tem esse pedaço de cilindro aqui, né? Ele tem, vamos dizer, ele tem uma areazinha assim, que aqui é o 2A, e aqui é o arco correspondente a esse pedacinho aqui. Esse arco, né, se você olhar aqui, ele tem B sobre R como seno. Está claro aqui? Quer dizer, você tem R aqui, tem B aqui, então esse arquinho aqui, o seno dele é B sobre R. Fixo. Então, vamos dizer assim, de qualquer maneira, esse comprimento aqui, né, é maior que 2B. Então, isso aqui é... Bom, mas tudo bem, é arco... Vamos dizer, é esse arco daqui, cujo seno é B sobre R. Esse arco daqui a gente multiplica por R para ter esse comprimento aqui. Tá? Quer dizer, você está pegando aqui o arco, o seno dele é esse, multiplico por R, eu tenho esse comprimento, 2 vezes isso daqui, é esse tamanho daqui. Então, aqui você tem a área
2A, vamos dizer, 4A, R, arco seno B sobre R. O A, eu posso fazer o A tender a zero. Quer dizer, se eu somar essas duas, essa área aqui, eu acabei de ver que ela é, vamos dizer, ela é BHzão, né, na verdade, aqui, tá certo? 2B vezes a altura H sobre 2, então é BHzão, que é maior que BHzinho. E BHzinho só depende de B. Então, resulta o seguinte, que a soma dessas quatro áreas aqui, soma das áreas dos quatro triângulos, ela é maior que a área desse triângulo mais a área desse triângulo. Então, é maior que 2 vezes BHzinho. Mas essa área daqui, vamos chamar isso aqui, é a área, vamos dizer, é a área aproximada é maior que 2B Hzinho. A área certa é igual a 4AR arco seno B sobre R. Repare uma coisa esquisita que eu obtive aqui agora. Imagina que aqui nessa história eu deixo o B parado aqui e faço o A tender a zero. Quando o A tende a zero, essa área aproximada, né, se A tende a zero, a gente tem a área certa, claro, ela é A, ela é 2A, ela é a área dessa tirinha aqui, a tirinha tem altura 2A, tem um comprimento, então ela é 2A vezes alguma coisa, ela tende a zero. E a área aproximada? Não tende a zero. Por quê? Porque, olha só, esse triângulo aqui tende a zero. Mas esses dois tendem a esse triângulo que está em pé aqui, entendeu? Então, na verdade, a área aproximada tende a essa altura aqui, que é esse tamanho aqui, que é BH, 2 vezes, né? Quer dizer, na verdade, tende a algo maior. Tende, na verdade, né? Porque a outra tende a zero, tende para 2BHzinho. Então, o que vai acontecer? Imagina que eu faça uma subdivisão aqui. Eu digo, olha, A e B vão ser pequenos, menores do que alguma coisa que a gente estabeleceu. Aí a gente pega o B menor que essa coisa. Só que a gente pega o A muito menor que essa coisa. Então, a área aproximada vai estar maior do que isso aqui, porque ela está sempre maior do que isso, e a área certa está tendendo a zero.
Mas esse cara, embora pequeno, é um número fixo. E o A está tendendo a zero, então a área aproximada dividida pela área certa tende a infinito. Então, imagina que eu pego aqui esse A de maneira que a razão entre a área aproximada e a área certa seja 1000. Essa aproximação vai valer em todos os pedacinhos. Então, na hora que eu somar, a minha área aproximada vai ser 1000 vezes a área certa. E esse 1000 pode ser qualquer coisa. Então, eu estou aproximando por triângulos, mas estou obtendo... E eu estou fazendo os triângulos todos ficarem pequenininhos. Tem um detalhe aí que um dos lados está ficando muito maior do que o outro e tal, mas vamos dizer, são triângulos isósceles aqui, né? Mas o fato é esse, que a aproximação que eu estou obtendo para a minha área está ficando muito maior do que a área que eu quero calcular. Isso não acontece, né? Quando você está fazendo assim, você tem a garantia de que o menor caminho entre dois pontos é uma linha reta. Então, quando você aproxima por segmentos, cada segmento é sempre menor do que o trechinho que ele está aproximando, mas aqui não. Então, é mais delicado você definir a área de uma superfície, né? Uma pista seria que a gente vai ter que, vamos dizer, triangular, mas mantendo a razão entre o maior lado e o menor lado do triângulo de alguma maneira limitada, né? Porque aqui o que está fazendo a coisa ficar ruim é que você está tendo, vamos dizer, triângulos aqui em que um lado fica muito menor do que os outros dois. Mas não está claro ainda que isso daqui vai resolver o problema, né? Mas tudo bem, estou só chamando a atenção para o fato de que o problema existe. Mas, tudo bem, isso aqui é uma área que a gente consegue calcular. Mas vamos pensar, então, vamos ver uma situação mais simples, em que a gente tem uma superfície de revolução. Superfície de revolução. Dado assim, né, você tem aqui no intervalo AB, tem a função f. Vamos supor ela positiva para não esquentar muito a cabeça. Vamos dizer, se ela tiver um pedaço negativo, você toma o módulo dela. A ideia é meio que ela vai rodar, né, em torno aqui do eixo do x, e vai ter rodelas que são círculos, né? Então, a gente parte em rodelas e calcula a área de cada rodela. Tem um pequeno detalhe que é o seguinte, né? Quando você pega a rodela aqui, né? Digamos assim, vamos ver o caso de um cone. Fazer uma coisa assim, ó, pega aqui y igual a x, 0 a 1, ou 0 a h. Então a gente vai calcular a área do cone assim, né? Então a gente pega cada rodela daqui, né, e faz a área dela.
Vamos pensar assim que a gente aproxima como se fosse um cilindrozinho aqui, pela esquerda, sei lá. Né? Então, você vai fazer, para cada rodela dessa, você vai ter a área do cilindro. Então, isso aqui é um cilindrozinho, aqui é o F de X, que é o raio, e a altura é o dx. Então, você vai ter 2πf de x dx. Tá? 2πr é o comprimento Você abriu a tirinha, aí aqui ficou 2πf de x, aqui dx. E aí você vai fazer a integral disso daqui de A até B. No nosso caso, seria a integral de 0 a h de 2πx dx. Que é, vamos dizer, 2π integral de 0 a h de x dx. A primitiva de x é x2 sobre 2, então isso é 2π x2 sobre 2, 0 a h, isso vai dar, bom, aqui corta, vai dar π h ao quadrado. Acho que tem alguma coisa errada aqui. Né? Porque, vamos dizer, a área do... Será que é isso, a área do cone? Não sei. A área do cone, por outro lado, a gente pode calcular assim, né? A gente abre o cone, né? Se a gente abrir... Não, acho que está certo, né? Está certo. Abriu aqui assim... Esse comprimento aqui é o comprimento desse negócio aqui, né? Então vai ser 2π f de h, aqui h, h no caso aqui vai ser 2π, f de h vai ser h mesmo, né? Porque aqui h leva em h. E isso vai me dar... não, peraí, essa altura aqui não é h, né? Essa geratriz aqui é h. Então aqui você tem, é como se tivesse assim, raiz quadrada de h2 mais f de h ao quadrado. Que aqui é raiz quadrada de 2h2, que é igual a h raiz de 2. Então aqui você tem h raiz de 2. E aí o comprimento do setor circular é como se fosse um triângulo, né? 2πh vezes isso daqui, dividido por 2. Então essa área daqui vai ser o comprimento do arco aqui, vezes h raiz de 2 sobre 2. Que é igual a π raiz de 2 h2. Tem alguma coisa aqui que... Ou eu errei aqui, mas eu acho que aqui eu não errei, tá certo? Aqui eu tenho h raiz de 2. Aqui eu botei 2πx de x. Tem um erro aqui. Mas olha qual é o erro aqui. É o seguinte. Quando eu aproximo essa área daqui
por essa aqui, eu estou trocando um tronco de cone. Quer dizer, se eu abrisse esse negocinho aqui, eu ia ter um elemento aqui assim, ó, que ia ter esse raio aqui, vamos dizer, seria 2π. Eu teria 2πf de x, que no caso é 2πx. Só que esse tamanho aqui seria esse daqui, ó. E eu estou usando esse. Entendeu? Esse daqui é o dx, mas esse daqui, como aqui, esse aqui também seria dx, né, porque é a mesma altura, então aqui seria raiz de 2 dx, é esse raiz de 2 que está faltando aqui. Então tem que tomar cuidado, porque cada vez que eu fizer, repare, cada vez que eu fizer uma rodela aqui, eu tenho um tronquinho de cone. E eu tenho que colocar este cara daqui e não este daqui. Quer dizer que aqui eu vou ter que fazer a integral de A até B de 2π, digamos, f de x, porque aqui eu posso usar esse aqui, esse daqui, mas aqui ó, eu tenho que multiplicar por esse pedacinho aqui, que é raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Quer dizer, como se eu estivesse fazendo assim, né? Estou aqui na figura, aqui eu tenho dx, aqui eu aproximo pela derivada, e aí essa altura aqui é f' de x dx. E esse comprimento aqui eu aproximo, então agora é por raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. É um erro sutil, mas que a gente pode cometer facilmente aqui. Então, quer dizer, aqui você vai ter essa fórmula aqui para a superfície de revolução. No caso aqui, como o f' é constante igual a 1, é o raiz de 2 que vai aparecer aqui. Bom, então, comprimento, área, volume. Então, tem essa fórmula aqui. Volume tem, às vezes, integrais duplas que a gente pode calcular com essa ideia do volume das rodelas, né? Certo? Quer dizer, se eu tiver... Bom, claro, quer dizer, a gente tem aqui uma fórmula de cálculo da superfície de revolução, tá nos livros, na internet e tal. Mas tem, porque ela tem esse detalhe misterioso aqui que tem a ver com o fato de que a gente está aproximando por troncos de cone e não por pedaços de cilindro. Que horas são? 11h06. Não sei se eu me aventuro. Vocês não vão fazer, quando vocês têm cálculo 1 e 2, vocês não aprendem integral dupla. Mas integral dupla é meio o seguinte, né? É como se você dissesse, bom, eu tenho uma função que tem um gráfico que é uma superfície, eu quero calcular o volume embaixo, né? Seria isso assim, né? Você tem aqui, vamos dizer, uma região aqui assim, né? Em cima dessa região você tem uma função e o gráfico dela é uma certa
superfície, e aí você vai calcular o volume embaixo dessa superfície. Então aqui você tem x, y, aqui você tem f e xy, vamos dizer. Então a ideia é que você pode justamente fatiar. Quer dizer, por exemplo, você pode pegar para cada x aqui, você pega aqui o x, aí você pega a fatia aqui e calcular a área dela. Então, para cada x, você calcula a integral, vamos dizer, o x varia de A até B, para simplificar a vida, né? O y varia de C até D. Então, para cada x, você vai ter o y variando de C até D. Então, você faz a integral de C até D, de f de x, y, dy. Você olha isso aqui como uma função, esse pedaço aqui, né? Como uma função de y. Integra, você tem a área. Agora você integra tudo isso de A até B. Essa é a ideia. Vai achar o volume, que é a integral dupla aqui. E, em geral, você pode fazer assim, integral tripla, você... Tá certo? Você é uma função de R3 e R. Mas você pensa assim, como se você fixa para cada x, você tem uma função de x e y, que tem um volume, que você calcula assim. Então, você vai, vamos dizer, você vai fazer a integral de A até B, da integral de C até D, da integral de E até F, vamos fazer assim, de A1 até B1, né? De A1 até B1, de A2 até B2, de A3 até B3. Aí aqui você faz F de X1, X2, X3, dx3. Aí você tem uma área que você integra em X2, que dá um volume que você integra em relação a X1 e que dá alguma coisa. Que não tem nada misterioso. Imagina, se você tem um sólido e você define uma densidade de massa ali. O volume é a integral dessa densidade de massa. É uma integral de uma função que depende de x1, x2, x3, que você vai integrar em x1, x2, x3. Então, o que você vai obter aqui não vai ser um volume tetradimensional, vai ser uma massa. Tá? E, de maneira geral, a situação muito importante é que você pode ter uma região, vamos dizer, uma situação que você tem um número grande de variáveis, 10 é pouco, 1000 é pouco, 1 milhão, 1 milhão para frente, né, no computador estamos pensando em 1 milhão, 1 milhão de variáveis. E elas, para um lado, é como se elas estivessem dentro de uma região do espaço R a 1 milhão. R a 10 a sexta. Né? Isso aqui vai ser o conjunto dos caras x1, x 10 a sexta, cada um deles é um ponto, e eles satisfazem algumas, sei lá, x1 está entre A1 e B1, x2 entre A2 e B2, sei lá, coisa assim. E, eventualmente, esses caras, você faz uma distribuição de probabilidade ali. Uma distribuição de probabilidade, e você pode, vamos dizer, pegar nesse espaço, nesse pedaço de R10 a sexta, pode pegar um pedaço dele assim, menorzinho, e querer saber qual é a probabilidade do ponto que está aqui. Então, você integra a densidade de probabilidade nesse pedacinho para obter a probabilidade de que o cara esteja aqui. Não é que você vai calcular essa integral, porque a probabilidade é uma abstração, tipicamente, você não sabe qual é a probabilidade, mas você usa isso para, vamos dizer, para fazer a teoria, para definir as coisas. De passagem,
Repara que tem uma mudança bastante grande. Imagina que você vai calcular essa integral. Quer dizer, essa integral vai ser de A1 até B1, de A2 até B2, etc., de A 10 a sexta, B 10 a sexta. Repare que aqui, claro, no computador, quando você calcula uma integral num pedacinho assim, você divide esse negócio aqui em 10 pedaços, 100 pedaços, 1000 pedaços. Se for esse aqui, você também pega essa região aqui, parte, né? Cada um em 10 pedaços, vai ter 100 pedaços. Agora, aqui, você tem 1 milhão, não precisa nem ser 1 milhão, podia ser 200. 1 milhão de intervalos. Se você partir cada intervalo em 2, só assim, né? Vamos ver, uma malha grosseira. Quantos bloquinhos você vai ter? Certo? Porque você tem, para cada vez que você divide aqui, você tem 2. Aí você divide 2 quadros. Então você vai ter 2 elevado a 10 a sexta. Você não consegue nem armazenar essa coisa. Entendeu? Mas mesmo que fosse 2 a 200, 2 a 1000, vamos dizer, para ser bem assim. Né? Pensa assim, 2 a 1000. Aí você vai ter que calcular a função em um ponto, vai ter que escolher um ponto de cada intervalo, calcular a função aqui e somar tudo. Não sei qual é o processador mais rápido que existe, mas acho que nós vamos morrer antes, talvez, dele acabar de fazer essas contas. Né? Então, é interessante que, assim, quando a gente pensa em dimensão pequena, quando você faz uma integral simples, você parte tal. Integral dupla, você... tá. Mas, na verdade, quando chega em Rn, é impossível, né, se o n for um pouquinho grande, você fazer numericamente uma aproximação. E uma das maneiras de lidar com isso é dizer, não, eu vou amostrar que vou pegar alguns pontos, eu não posso pegar 2 elevado a 1000, eu vou pegar aqui, sei lá, 1 milhão, dar uma probabilidade para cada um deles e fazer uma aproximação assim. E tem teoria em cima disso, chamando métodos de Monte Carlo. Porque talvez tenha a ver com sorteio, cassino, não sei, coisa assim. Mas é o jeito para lidar com essa coisa. De qualquer maneira, isso me traz de volta a probabilidade. Aqui também, olha, às vezes... Vou colocar uma integral dupla. Na verdade, uma integral simples que é importante. Fazer a integral de menos infinito a infinito de e elevado a menos x2 dx. Esse aqui é 1. Se você fizer o gráfico desse negócio, como é 1 sobre e elevado a x2, né? Quando o x é 0, dá 1. Isso é sempre positivo. E quando o x vai para infinito, 1 sobre e elevado a x2 vai para 0. E esse negócio faz uma coisa assim, vai para 0 muito rapidamente. E como 1 sobre e elevado a x2 é bem menor que 1 sobre x2, x grande, e 1 sobre x2 tem integral finita, então esse negócio vai ter integral finita. Função sempre positiva vai ter integral finita, porque lá aqui é contínua e tal. Lá longe ela está limitada por alguma coisa, por exemplo, isso aqui. Então a questão é calcular essa integral.
E tem duas maneiras complicadas de calcular essa integral, mas tem uma maneira que também é um pouco complicada, mas é engenhosa e passa por uma integral dupla, que é fazer o seguinte. Essa integral aqui ao quadrado é igual à integral de menos infinito a infinito de e elevado a menos x2 dx, vezes ela mesma, integral de menos infinito a infinito dela mesma, só que eu escrevo assim. Quando eu escrevo assim, só enfatiza o seguinte, que isso aqui é um número. Esse número eu posso jogar dentro dessa integral. Tá? Então, esse número aqui, né, esse aqui é o número alfa, esse aqui é o alfa 2. Então, esse aqui é o número alfa. Então, esse aqui é igual à integral de menos infinito a infinito de alfa e elevado a menos y2 dy. Só que o alfa eu posso escrever integral de menos infinito a infinito, da integral de menos infinito a infinito, de e elevado a x2 dx, e elevado a menos y2 dy. Então, agora, esse cara daqui não depende de x, eu posso jogar ele aqui. Então, isso daqui é integral de menos infinito a infinito, da integral de menos infinito a infinito, de e elevado a menos x2 vezes e elevado a menos y2 dx, aliás, aqui era dy. Ah, não. Não, é porque desde o começo... Ah, não, tá certo. Aqui era dx dy. Tá? Aí aqui... bom, bota aqui o dx dy. Que nada mais é, né, que eu fazer essa integral dupla. Integral de menos infinito a infinito, da integral de menos infinito a infinito, de e elevado a menos x2 mais y2. Então, eu posso pensar essa função f de xy igual a e elevado a menos x2 mais y2. Quer dizer, eu quero, se eu calcular essa integral, a raiz quadrada dela, né, isso aqui, é o alfa 2. Então, posso pensar nisso aqui. Essa integral, ela tem uma vantagem que é o seguinte, x2, a gente pode botar em coordenadas polares. E coordenadas polares é o seguinte, Então, bom, a questão é a seguinte, quer dizer, essa integral ao quadrado é igual a essa daqui. Eu vou reescrever aqui. Né? É igual a integral de menos infinito a infinito, da integral de menos infinito a infinito, dessa f de xy dx dy. Essa daqui. E tem uma coisa que é o seguinte, no plano, você pode representar um ponto do plano, sempre assim, coordenada x, y, ou então coordenada assim, esse tamanho é r e esse ângulo aqui é θ. Tá? E aí você diz, bom, x é igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Oi. É isso, coordenadas polares. É isso aqui. Hã? Talvez no cálculo 2, veja, não sei assim. Porque a mudança para coordenadas polares é boa aqui para. Mas coordenadas polares é uma coisa que é uma matéria de ensino médio, na verdade. Tá? Mas é isso, você pode representar um cara assim. Porque esse cara daqui, ó, ele está pedindo, me chama de r ao quadrado. Né? Porque é claro aqui, né, que r ao quadrado é igual a x2
mais y2. Só que aí eu teria que fazer... É meio o seguinte, as coordenadas polares, elas podem ser vistas assim. Você pega o intervalo aqui de 0 a 2π, vai até o infinito, né? E aqui você tem o θ, nessa aqui você tem o R. Então, se você supuser assim, o R θ pertencendo a 0 infinito vezes 0, 2π, você pode transformar esse cara aqui, né, no xy. Assim, né, você pega x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, e aí essa região aqui é como se dissesse assim, ó, de 0 a 2, esse negócio abre assim, faz você divide aqui os ângulos. Vou tirar esse daqui, ó. Você faz os ângulos assim. E aí esse negócio vai abrir em leque. Aqui. E aqui são os R's. Então, por exemplo, se você pegar esse pedaço aqui, digamos aqui que você vem até um certo R aqui. Então, esse cara daqui vai se transformar no círculo de raio R. Porque para cada ângulo de 0 a 2π, você pega R cosseno θ, R seno θ. Então, aqui, por exemplo, esse cara daqui vem parar aqui, né? Esse ponto aqui vem parar aqui, né? Esses dois aqui, que aqui é π sobre 2, 3π sobre 2. Né? Então, esses dois aqui vêm parar, um aqui, outro aqui, e esses dois de cá, vêm os dois parar aqui, quer dizer, tem uma emenda, né? Esse pedaço, essa retinha aqui emenda nessa. Então, se você pegar essas duas aqui, elas vêm aqui. Aqui é θ igual a 0 igual a θ igual a 2π. E se você pegar esse cara daqui, por exemplo assim, pega aqui. Aqui assim. R sobre 2, ele vai fazer o círculo de raio R sobre 2 aqui. Esses outros dois aqui, vou botar em branco mesmo. Esses dois aqui vão fazer esses círculos assim. A minha questão é a seguinte, eu tenho uma integral que é aqui. Se eu trocar minhas coordenadas, se eu escrever isso em termos de r θ, a minha ideia é que a integral... Eu gostaria de pensar assim, integral de menos infinito a infinito, a integral de menos infinito a infinito, de e elevado a menos x2 mais y2 dx vai virar aqui, né? Uma integral com r variando de 0 a infinito, θ variando de 0 a 2π, e esse cara aqui, x2 mais y2, é R2. Então, ficaria E elevado a menos R2 dθ dr. Quer dizer, eu vou trazer a minha integral para cá. Tá? Só que
Assim como no caso de uma variável, quando eu troco a variável, o que acontece? Aqui eu tenho os valores da minha função que estão aqui em cima desses pontos. E elevado a menos x2 mais y2 está aqui. Quando eu trago ele para cá, os mesmos valores, por exemplo, eu tenho um valor em cima desse ponto aqui, que está aqui, ele corresponde a esse cara aqui. Então, o valor que está aqui em cima ele vai ser transferido para cá. E eu vou integrar aqui. Então, as alturas são as mesmas, só que acontece o quê? Quando eu pegar aqui um pedacinho de área perto desse cara, esse pedacinho de área vai corresponder a um ângulo menorzinho aqui e a um raio menorzinho aqui. Tipicamente é isso. Eu pego aqui vou fazer aqui fora, assim, tá? Eu pego aqui um pedaço de um dθ e um dr aqui. Aqui eu tenho R. Esse ponto aqui seria Rθ. Então, esse ponto Rθ, vamos dizer que ele está... vou chegar ele um pouco para cá. Está aqui. Tá? Então, aqui esse é o ponto R cosseno θ. Que corresponde a esse R aqui e esse ângulo aqui. Quando eu pego esse quadradinho aqui, desenho aqui, ó, ele vai ser uma coisa assim. Ó. Aqui é o mesmo R, aqui é o R mais dr. E aqui, ó, esse aqui é o ângulo dθ. Então, ele vai virar, esse retângulozinho vai virar um pedacinho assim. E aqui em cima desse ponto, está a função, e aqui eu tenho esse pedacinho que tem essa área, que vai virar aquele pedacinho que tem aquela área lá. Se eu integrar aqui sem fazer nenhuma correção, em vez de estar multiplicando a minha altura pela área da base, eu vou estar multiplicando a minha altura por essa área daqui. Então, eu tenho que fazer um fator de correção. Olha, quem é essa área aqui? Né? Esse comprimento aqui, ó, ele é R dθ. Porque dθ é o ângulo aqui. Como está multiplicando por R, ele vira R dθ. Aqui eu tenho dr. Então, aqui essa área é R dθ vezes dr. Que é esse pedacinho aqui. E essa daqui é dθ dr. Então, eu tenho um fator de correção que eu tenho que colocar aqui, que é R. Entendeu? Quando eu multiplicar por esse cara daqui, para estar multiplicando por esse, eu tenho que multiplicar esse aqui por R. Então, em vez de eu botar E elevado a menos R2 dθ dr, eu vou fazer menos R2 R dθ dr. Isso faz uma diferença abissal aqui na nossa história. Porque essa integral eu não sei calcular. Não tem primitiva. Mas essa aqui tem. Obviamente, ó, porque R é essencialmente a derivada de menos R2. Se eu derivar isso aqui vai dar, isso é E elevado a alguma coisa, então E elevado a menos R2 vezes a derivada de menos R2, que é menos 2R. Então é só eu dividir por menos 2 que eu sei calcular essa integral. Então eu vou conseguir calcular essa integral, vou conseguir calcular essa daqui e vou conseguir calcular essa. É só fazer a conta. Quer dizer, como é que vai ser, como é que é a minha conta? Aqui, vamos dizer, quando eu estiver integrando em θ, nada aqui dentro depende de θ. Então, isso vai sair direto
uma constante vezes 2π. Então, a integral, né? Essa integral daqui vai ser a integral de 0 a infinito, da integral de 0 a 2π, de e elevado a menos R2 R de θ dr, que vai ser igual a 2π vezes a integral de 0 a infinito de e elevado a menos R2 R dr. Tá? Quer dizer, eu peguei isso aqui, multipliquei por 2π, tirei 2π, virou essa integral aqui. Isso daqui é 2π. Agora, a primitiva disso aqui, pelo que eu estou vendo aqui, eu tinha que ter dividido por menos 2. Então, vai ser essa mesma função aqui, e elevado a menos R2, dividido por menos 2, de 0 a infinito. Legal? Se eu derivar isso aqui, vai dar menos R2 aqui. Vai dar e elevado a menos R2 vezes menos 2R, corto menos 2, dá certo, né? Bom, isso aqui, aliás, eu posso cortar esse cara daqui com esse, deixar um menos aqui na frente. Então, isso aqui vai ser π. Isso daqui, quando R tender a infinito, E elevado a menos R2 vai para zero. Porque R tende para infinito, R2 tende para infinito, E elevado a R2 tende para infinito, mas 1 sobre ele vai para zero. Tá? Porque E elevado a menos R2 é igual a 1 sobre E elevado a R2. Então, esse cara, né? Então, esse aqui vai dar zero. E esse daqui, com R igual a zero, dá 1. Como o sinal está trocado aqui, vai ser esse menos esse, vai ser esse menos esse. Então, vai ficar 1. Então, isso aqui dá π. Então, nós acabamos de provar que essa integral daqui é raiz de π. Então, nós temos esse resultado aqui. Repara, a gente veio para integrar, botou, mas está meio no contexto, né? Tá? Não preciso fazer um curso de... vai fazer diferença o seguinte, pode ser que algum dia vocês façam um curso de probabilidade ou estatística um pouco mais avançado, e essa integral aqui é integral de menos infinito a infinito de E elevado a menos x2 de x é igual a raiz de π. Isso é base, porque essa função E elevado a menos x2, essa que tem, é a chamada distribuição normal, ou distribuição de Gauss. E ela é super usada em estatística. Então, você sempre, na verdade, como é raiz de π, eu preciso que essa integral seja 1. Então, na verdade, a gente usa 1 sobre raiz de π, integral de, vamos dizer, 1 sobre raiz de π vezes E elevado a menos x2 como distribuição de probabilidade. Eventualmente, você faz uns ajustes nisso, vamos dizer, para o centro do negócio não estar aqui, está em algum outro lugar, porque, de certa forma, com essa probabilidade, vamos dizer, você vai estar privilegiando esse ponto, você pode privilegiar outro, pode também botar um fator para dar uma variância diferente, mas é essa função aqui que aparece. E esse misterioso raiz de π vem do fato que você quer que essa integral disso seja 1. Que horas são? 11. Tá? Porque, de qualquer maneira, a ideia é sempre assim, né? Quando você tem, vamos dizer, um número finito de pontos aqui, né? x1, x2, x3, x4, x5, você pode atribuir uma probabilidade
a cada um deles, né? P1, P2, P3, P4, P5, de maneira que P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5 igual a 1. E, eventualmente, você sorteia esses pontos aqui, e dependendo do valor do ponto, vamos ver, você pode ter uma função f, né, desse conjunto x1, x2, x3, x4, x5, em R, e que você quer, de alguma maneira, adivinhar. Problema típico assim, você tem dois dados, então você tem os resultados possíveis, quando você joga os dois dados, você tem 6 possibilidades no primeiro, vezes 6 no segundo, você tem 36 possibilidades. Mas aí você pode mudar e dizer, bom, não, mas eu não vou olhar para os dois pontos separados, vou olhar para a soma. Aí as somas passam a variar de 2 a 12. Embora cada par de resultados, supostamente os dados são ideais, tem mesma probabilidade, 36 avos, agora a soma de 2 a 12 não, porque a soma 2 só tem 1,36 avos, soma 12 também só tem 1,36 avos, mas soma 7, aí você já tem 6, você tem que pegar 1 com 6, 2 com 5, 3 com 4, 5 com 2, 6 com 1. Então, você tem 6 possibilidades diferentes. Então, a probabilidade é 1/6. Se eu não estiver dizendo besteira aqui, meio rapidamente. Então, você pode atribuir, eventualmente, probabilidades diferentes, né? Pensando assim, se o seu espaço a mostrar que eu falei os números inteiros de 2 a 12, lá no negócio do dado, e aí você pode fazer uma função de 2 a 12 em R, dar um valor, uma coisa assim. Quando você tem, quando você vai, vamos dizer, caso típico, sortear números num intervalo, a coisa muda de figura. Eu não vou fazer hoje essa... Sei lá, de repente faço. Tem uma coisa absolutamente surpreendente, é o seguinte, é impossível você atribuir uma probabilidade maior que zero a cada ponto do intervalo. Porque as probabilidades têm que ser soma 1. O número de pontos que você tem aqui não permite que você tenha soma 1 atribuindo probabilidades positivas a cada um deles. Vou deixar essa discussão disso, que é super legal, que é a discussão dos infinitos. O infinito dos reais. Que é fácil, você diz o seguinte, que dois conjuntos têm o mesmo número de elementos, tem uma bijeção entre eles. Então, por exemplo, os pares e os ímpares têm o mesmo número de elementos. Mas também é fácil fazer uma bijeção, né, entre os naturais e os pares. Você multiplica por 2 cada natural, é uma bijeção. Então, os pares têm o mesmo número de elementos que os naturais e os ímpares também. O que acho que eu já mencionei, né? Mas os racionais, você pode pensar eles como pontos num reticulado assim. Aqui você tem 0, 1, 2, 3, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, racionais positivos. Aqui o par
QP corresponde ao P sobre Q. Claro que você tem infinitas vezes cada ponto contado aqui. Mas é fácil dizer, vê, ó, você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e vai contando, você vai ter uma bijeção entre os naturais e os pares de números naturais, que, de certa forma, corresponde aos racionais. Então, os racionais têm o mesmo número de elementos que os naturais. Isso já é meio estranho. Agora, os reais têm mais pontos que os naturais. Os reais, por exemplo, o intervalo, você tem esse intervalo aqui, você dobra ele, né, dá uma rolada nele, faz ele assim, vou deixar ele aberto aqui. Agora bota os reais aqui, pega um ponto aqui no meio, ó, e você faz uma bijeção no intervalo com os reais. Mas os reais com os naturais não dá. É um resultado. O cara que desenvolveu essa ideia é um maluco chamado Cantor. Ele ficou meio pirado no fim da vida. Mas ele provou isso e ainda provou que o intervalo, uma linhazinha assim, tem o mesmo número de pontos que um quadrado e que um cubo. Isso ele ficou assim meio surpreendido, ele mandou a carta. Mas isso vai estar por trás do fato de que a gente não pode fazer a coisa assim. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente bota aqui em vez de dar uma probabilidade para cada ponto, você faz, para cada x aqui no intervalo AB, você tem um P de x. A gente chama f de x. O f de x não é a probabilidade do x. Ele é uma função assim, você não atribui probabilidade. A probabilidade de um ponto vai ser zero. Meio assim, se você sortear um número real no intervalo AB, a probabilidade, sei lá, pega no intervalo 0,5, a probabilidade de você sortear ali e sair 2 é zero. Sair π é zero também, pensando que eles são equiprováveis. Mas você tem uma coisa assim, e aí você diz, olha, se eu pegar o intervalo alfa-beta, aí sim, eu posso dizer, a probabilidade dele estar aqui no intervalo alfa-beta, né, P de alfa-beta, geralmente aí que a gente usa um P maiúsculo, é igual a integral de alfa até beta de f de x dx. Claro que essa f vai ter que ser f maior ou igual a zero, maior que zero em geral, é integral de a até b de f igual a 1. Para que a probabilidade total seja 1. E aí cada intervalo vai ter uma probabilidade dada por uma integral. É nisso que essa função aqui entra. Quer dizer, quando você diz que a distribuição é normal na reta, significa que, você poderia dizer, não, a probabilidade do intervalo é proporcional ao tamanho dele. Quando é finito aqui, você poderia dizer assim, tá, a probabilidade está em alfa-beta é beta menos alfa dividido por b menos a. Mas na reta, não dá, porque a reta é infinita. Se você pegar o comprimento do intervalo, dividir pelo comprimento da reta, vai dar zero. Mas é razoável, né, num sorteio razoável assim, que, na verdade, a probabilidade de estar lá longe seja pequena, quer dizer, não seja sempre a mesma. Então, por exemplo, você usa uma coisa assim, então você vai dizer, bom, se essa é a distribuição de probabilidade, então a probabilidade aqui do intervalo alfa-beta vai ser a integral de alfa até beta de 1 sobre raiz de π é elevado a menos x2 dx. Essa função é tão importante que você vai encontrar ela tem a primitiva dela tem um nome, um ERF, um negócio assim que você usa. Então, eu estou falando um pouco mais de probabilidade porque a tendência da gente ter modelos probabilísticos hoje é cada vez maior.
Então, é provável que, eventualmente, se vocês trabalharem em algum lugar, vocês tenham que interagir com gente que está fazendo modelos probabilísticos e vai ter densidade de probabilidade, coisas assim. Acredito que o primeiro curso o curso que vocês vão ter no obrigatório deve ser um curso mais light, talvez não fale isso, mas vocês podem fazer um outro depois. Acho que na próxima aula eu vou discutir um pouco essa coisa do enumerável ou não enumerável. Tem associado a isso uma ideia de conjunto de medida nula, que também é uma coisa interessante. Tá? Vou fazer um teste ainda para hoje.